Amém. Atos capítulo 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! Seja teu nome, Senhor! Santo! Engrandecido! Santo Deus! Aleluia! Deus vivo! Aleluia! Aleluia! Santo Deus! Aleluia. Aleluia! Glorificado seja teu nome, Deus! Aleluia! Aleluia! Atos capítulo 2. Aleluia! Aleluia! A Escritura Glorificado seja teu nome, Senhor! Este episódio foi devido a uma palavra dada pelo Senhor Jesus, lá em Lucas 24, 49, e repetida pelo mesmo escritor de Lucas, que é o de Atos, aqui em Atos 1:8, quando o Senhor Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esta unção, irmão, será sobre este ministério. Daqui vai se levantar os que hão de anunciar até os confins da terra. Então Jesus fez uma promessa. Mas a promessa de Deus só se cumpre quando nos colocamos na posição, na direção do propósito de Deus. Senão a promessa fica lá, esperando alguém, porque a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz. Então a promessa fica lá, até que Deus possa, de alguma maneira, dar vida a ela sobre a vida de quem quer que se enquadre. Porque Deus, e isto me tem sido revelado de uma maneira tremenda, Deus é o que muda o quê? Os tempos e as estações. Ele muda tudo e faz o cumprimento da sua palavra ser realidade. Aqui, depois de uma promessa dada aos apóstolos, aos discípulos, alguns dias depois da Páscoa, no chamado dia de Pentecostes, a promessa acontece. A promessa tomou vida. Mas por que a promessa tomou vida? Porque haviam homens que se colocaram na posição que Jesus determinou. O que Jesus disse? Nós lemos aqui: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, o ficai em Jerusalém pode ser traduzido de muitas maneiras, de maneira diferente na vida de cada um que hoje aqui se encontra. Jesus falou para aqueles discípulos: ficai em Jerusalém. E o que ele tem falado para você? Ficai na posição que ele te colocou.
porque o dia de Pentecostes vem sobre a sua vida. A efusão, o derramamento do Espírito vem sobre a sua vida. Você quer ser um testemunha? Aleluia. Então, ficai em Jerusalém. Aleluia. Ou seja, ficai na posição que Deus tem para você. Não escapa da posição que Deus tem para você. Não inventa uma posição, não cria uma posição, fica na que Ele te mandou ficar. Não arranja outro caminho. Lembra daqueles dois? Foram para onde? Para Emaús. Eles iam receber a promessa lá? Não, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém. Talvez você um dia já tenha pegado o caminho de Emaús, mas Jesus já foi lá e já te trouxe de volta. Então fica esperando. Irmão, presta atenção e anota. Haverá uma unção tão grande neste lugar. Haverá uma unção tão poderosa nas mãos de muitos aqui, que por onde passar um povo deste lugar vai haver cura e libertação só na sombra. Só na sombra. Não vai ter diabo que resista. Demônios vão gritar só em ver a tua presença. O que Deus tem preparado para o final dos tempos, para a voz da restauração, é tremendo, é glorioso. Agora, irmão, vamos analisar um pouquinho esse texto. Ele só tem cumprimento porque houve homens que se colocassem submissos à palavra de Deus e se enquadrassem na posição que Ele determinou. Aqui nesta palavra diz: derramarei poder, darei sonhos proféticos, darei visões, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Esta palavra só terá cumprimento se eu e você estivermos na posição. Se não houver vasos, não haverá derramamento do azeite. Nós temos que estar na posição. Então diz: estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Estavam lá em Jerusalém, aguardando a promessa. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você está na posição, irmão? Então espera. Vai esperando. Vai aguardando. Irmãos, se você tem uma promessa, o cumprimento dela não será você quem vai determinar o tempo. É Deus. Quando Ele diz ficar em Jerusalém, até que, tem que esperar. Até quando? Até que sejais revestidos. Enquanto não for revestido, não sai de Jerusalém. Não sai da posição. Então aqui, esta é a palavra, eles estavam reunidos e veio do céu um vento, como um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Detalhe, eles estavam o quê? Assentados. Posição de espera. Posição de calma. Quem está sentado está calmo. Quem não está calmo está andando de um lado para o outro, está agitado. Se você tem uma promessa do Senhor, acalma-te e espera. Ele é fiel e honra a palavra dele. Ela vem, e ele vem saltando sobre os montes. Ele tem pressa em cumprir o que ele tem prometido a você. Ele tem pressa em que os inimigos olhem para ti e digam que só o Senhor é Deus. Você tem que esperar, aquieta o teu coração. Senta aí. Espera. Ele não se atrasa e nem chega antes.
Ele só estende a mão na hora certa. O cajado é estendido na hora que o maná tem que descer, na hora que a rocha tem que dar água e na hora que o mar vermelho tem que abrir. Tudo é na hora certa. Eles estavam lá, quietinhos, assentados, possivelmente orando, falando das coisas de Deus. É assim que você tem que caminhar, irmão. Orando, examinando a Escritura, ocupando a sua memória, né? Como a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ocupa-te das coisas de Deus. Tem gente que às vezes diz assim, eu estou esperando em Deus, mas cheio de fofoca com o vizinho, não está esperando não, está se iludindo. Eu estou esperando em Deus, mas a Bíblia está abandonada, a oração está esquecida. Só se espera em Deus fazendo o que a Bíblia diz. Aqui, outra coisa, irmão. Você tem um ministério, tem um chamado, e fica às vezes, muita gente, querendo demonstrar o seu chamado. Eu conheci um homem que ele olhava para mim e dizia assim, eu tenho chamado, eu tenho ministério. Ele olhava para mim e ele dizia, eu tenho chamado, eu tenho ministério. E a vida dele era dizer isso. Até hoje ninguém viu o chamado, nem viu o ministério. Você tem um chamado, meu irmão? Tem ministério? Não toca trombeta, não. Porque aqui diz que o Espírito Santo veio e provocou um som. Encheu a casa, chamou a atenção de todo mundo, para mostrar que aqueles homens ali tinham a promessa do Senhor e tinham o ministério. Ele é que faz o barulho do teu ministério. Não é você. Não tente fazer, não tente se exaltar, não tente se destacar. Deixa Ele te exaltar, deixa Ele te destacar. Você apenas aprende dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Deixa o Espírito Santo tocar a trombeta, deixa o Espírito Santo curar, deixa ele fazer os alaridos, mas você apenas caminha, fica na posição. E tem mais, estavam reunidos e de repente, ou seja, no momento em que eles não esperavam. De repente, uma coisa que acontece de repente é quando ela te surpreende. Entende que o teu Deus vai te surpreender? Ele vai te surpreender. Ele vai manifestar na sua vida na hora em que você não está esperando. Ele vai te fazer uma surpresa. E aqui diz, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu creio que aqui, quando o Lucas escreve isso, que ele coloca línguas repartidas de fogo, para mim o que ele viu foram labaredas de fogo, que ele viu, teve a visão daquelas labaredas de fogo, que é uma das manifestações do Espírito Santo em forma de fogo, e ele viu aquelas labaredas e chamou de línguas, porque popularmente, muitas pessoas, nos tempos antigos, chamavam línguas de fogo quando viam labaredas. Aqui ele viu o quê? Ele viu labaredas de fogo espalhadas no meio de todos aqueles homens, e ele chama de línguas, e diz que elas pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, nós temos uma mensagem, creio eu, curta nesta noite. Já subi com isto na cabeça de que a mensagem desta noite seria uma mensagem curta, mas a unção dela é poderosa, e o entendimento dela
é glorioso. Veja bem, você tem um ministério, Deus te surpreende, manifesta-se na tua vida, você será cheio do Espírito Santo, quando Deus atrair atenção para você, e aqui diz que, olha, falaram em outras línguas, mas, meu irmão, veja bem o que você tem falado, ou o que você está se preparando para falar, porque aqui diz que eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não tente falar nada se o Espírito Santo não te mandar falar. Não fale segundo o teu entendimento, não fale segundo a tua sabedoria, não fale segundo a tua compreensão, fale segundo a revelação do Espírito Santo, que está acima de entendimento, acima de sabedoria e acima de compreensão. Você tem que falar segundo o Espírito Santo. Cuidado, muitos já se tornaram loucos por causa da própria sabedoria. Tem pastor servo do diabo que diz que agora somos predestinados. Eles não estão falando conforme o Espírito Santo. Outros estão associando a Escritura, a palavra de Deus, a constituições. Eles não estão falando segundo o Espírito Santo. Fale conforme o Espírito Santo te conceder que fales. Fale que Jesus Cristo é o Senhor, porque isto é a palavra do Espírito Santo. Fale que a Bíblia é soberana, porque esta é a palavra do Espírito Santo. Fale segundo o que Ele te conceder. Lá estava em Jerusalém habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e pasmavam maravilhados, dizendo: pois que não são galileus todos esses homens? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Meu irmão, reino de Deus não tem fronteira, não tem barreira. O teu ministério alcança tudo e todos. Quando você fala segundo o Espírito Santo, a palavra pode ser a tua, mas o mover e a unção é dele. A voz é tua, mas a palavra é do Senhor. A voz é tua, mas o Espírito Santo pega o teu ministério e leva aos quatro cantos da terra. Ele é o maior tradutor de todos os tempos. Não tem limite. Lá está povos de todas as nações, mas compreendiam muito bem a gloriosa ministração e o ministério que aqueles homens estavam desempenhando. E estão pasmos, como nós ouvimos esses homens galileus falarem das grandezas de Deus. Por quê? Porque estavam falando conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, resumo. Quem é que provoca o barulho no teu ministério? O Espírito Santo. É Ele que provoca o barulho. Portanto, não tente você mesmo fazer o barulho, o alarido do seu ministério. Não tente, não se transforme num pastor palhaço. Não se transforme num pastor showman. Não se transforme num pastor atração, usando brinquinho e cortando cabelo punk para atrair multidão. Não transforme o teu ministério num show, onde tem instrumento para tudo que é canto, mas os que tocam nele são consagrados ao diabo. Deixa que o Espírito Santo provoque o som dele, som que vem do céu. Deixa que o Espírito Santo faça a obra. Não tente você se destacar, deixa que o Espírito Santo te destaque. E aqui diz, segundo ponto, falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia, ou seja, peça a permissão a Deus para falar o que Ele quer que seja dito, porque a Bíblia diz:
há verdades que são para serem ditas e há verdades que não são para serem ditas. E o que é e o que não é? Ele sabe, portanto, fale segundo o que ele quer. E assim, cumpriu-se o dia de Pentecostes. O que representa? Representa o cumprimento da promessa de Deus. Irmãos, quem sabe se hoje nós vamos estar orando e não é dia do cumprimento da promessa na vida de muitos. A mensagem é curta, mas o nosso Deus é tremendo. E eu só posso falar segundo o que Ele me concede. Porque se eu decidir o que vou falar neste lugar, isto deixa de ser uma igreja e eu deixo de ser sacerdote do Altíssimo. Portanto, a mensagem está encerrada. Mas Deus está presente, eu conheço Ele. Eu sei da presença dEle, eu conheço Ele. E hoje é dia de cumprir-se o Pentecoste na vida de alguns. Todos têm a promessa e a seu tempo vai se cumprir na vida de cada um. Mas hoje tem gente para receber as labaredas de fogo. Aleluia a Deus. Deixa Ele fazer o barulho da sua vida. Deixa Ele ministrar ao teu espírito o que tem que ser dito. Deixa Ele falar no íntimo do teu ser. Fale com Deus. Comece dizendo: Senhor, eu não quero falar o que Tu não queres que seja dito. Eu não quero fazer o que Tu não queres que seja feito. Senhor meu Deus, quando eu fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, e o Teu poder mostrando a criação. Ele está aqui. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor meu Deus. Clame a Deus. Senhor, eu só quero falar segundo o que o Teu Espírito me conceder. Senhor, eu não quero me exibir. Provoca Tu, ó Deus, o som do meu ministério. Dá Tu, Senhor, testemunho, se sou ou não sou o Teu servo. Quando eu medito em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo Seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta
a ti, Senhor. Quão grande és tu, Senhor meu Deus. O Espírito Santo te concede falar. Grandioso és tu, bendito e exaltado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos concede falar, não há outro nome acima dele, não há outra palavra acima da dele. Quando a passar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo o teu poder sem par. Então minha alma Senhor meu Deus, você está na posição, está esperando no Senhor, está esperando a manifestação do alto. Aleluia! Eles se reuniram e não estavam esperando ninguém entrar pela porta. Rimantos, decantos, decovalabasoricantos. Eles não estavam esperando ninguém pular a janela. Eles não estavam esperando ninguém visível. Os olhos deles não estavam na terra. O socorro deles não vinha da terra. Você veio nesta noite a este lugar e você está esperando que alguma coisa venha do alto, que atravesse esse teto e que entre no seu espírito. É assim que se espera em Deus, elevando os olhos para os montes e sabendo que o seu socorro vem do Senhor. Desperta, acorda! Os nossos olhos não estão postos nas mãos de homens, estão postos nas mãos do Senhor, até que tenha misericórdia de nós. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, então minha alma Deus vive poderoso, santo e majestoso.
Tu sabes em que confiamos. Tu sabes onde está a nossa força, a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. Senhor, quem ousaria fazer a obra que temos feito se não confiássemos no Senhor? Se não confiássemos na Tua palavra que diz: 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Senhor, não temos escudos, não temos armas, não compomos um exército de fardas, mas aqui estamos todos, banhados, revestidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso baluarte. O Espírito Santo nos concede que digamos isto: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim diz o Espírito Santo. Aleluia! Aguardamos no Senhor. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Ricantemantos, demantos, decobalabassoricantos, rimantos, decantos, decobalabassoricantos. Santo Deus, eu vou te contar um segredo para esta noite. Não durma esta noite sem, na intimidade do teu quarto, buscar a face do Senhor. Ele tem algo para te dar nesta noite. Aleluia, Deus. E quando enfim Jesus vier em glória no lar celeste, então me transportar, adorarei. Quão grande és tu, então minha alma Senhor meu Deus, Irmão Afonso vai estar orando. E você não esqueça, essa noite pode ser uma noite muito especial para você. O Deus que é Deus pessoal e de intimidade quer falar contigo essa noite. Lá em Mateus 6,6. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, só o Senhor sabe, Deus, o que nós viemos buscar nessa noite, Pai. E o Senhor nos deu resposta. O Senhor confirmou a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. E Tu sabe das nossas necessidades, Senhor. Tu sabe das nossas fraquezas, Senhor. Tu sabe, meu Pai, que nós nos temos colocado na posição, meu Pai. Mas é com muito esforço, com muita luta, Senhor. Por isso que nós clamamos, Senhor, por esse revestimento de poder, Senhor. Porque nós precisamos fazer a Tua obra, Senhor. A obra que o mundo rejeitou. E os poucos, Senhor, que aqui se encontram, meu Pai, não fisicamente, mas espiritualmente, meu Pai, aceitaram, Pai.
e tem pagado o preço, Senhor, de tanta rejeição, de tanto desprezo, Senhor. Mas o Senhor até aqui tem nos ajudado, ó Pai. E Tu sabes, Senhor, que temos defeito, meu Pai. Mas Tu sabes também que hipócrita nós não somos, Senhor. E nós queremos viver, é isso mesmo, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos sustenta com a destra da Tua justiça, Senhor. Porque Tu sabe, meu Pai, que ninguém escolheria uma obra dessa, Senhor. E nós temos nos prostrado diante de Ti, pedindo misericórdia para nós estarmos incluídos dentro dela, Senhor. Isso soa como loucura para este mundo, meu Pai. Mas diante de Ti, meu Pai, é alegria. E a alegria do Senhor, nossa força é, meu Pai. E é por isso que nós estamos de pé, Senhor. E Tu sabes, meu Pai, que nós temos, Senhor, lutado, meu Pai. A nossa comida, Deus, é a nossa bebida, fazer a Tua vontade, Senhor. Realizar a obra daquele que nos enviou, ó Deus. E nós queremos comer a carne de Jesus Cristo e beber do Teu sangue, Senhor. Pai, nós queremos é isso mesmo, Senhor. Porque para que iríamos, Senhor, se só Tu tens, meu Pai, a palavra de vida eterna, Pai. Por isso nós queremos estar contigo, ó Deus, no centro da Tua vontade, Senhor. Por isso nos prende, Senhor. Nos prende com laços de amor, corda de misericórdia, Senhor. Para que nós não escapemos, Senhor, nem 1 milímetro, ó Pai, do centro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor está sondando o nosso coração nesta hora, Senhor. E se isso fosse uma mentira, o Senhor poderia nos fulminar nesta hora, Pai. Mas é a verdade, Senhor. É o desejo do nosso coração, meu Pai. É restaurar a Tua igreja, Senhor. É buscar, meu Pai, aqueles poucos, Senhor, que serão arrebatados, meu Pai. E crerão que a restauração é a palavra do Senhor, meu Pai. Por isso nos ajuda, Senhor. Porque os últimos serão os primeiros, Senhor. Essa palavra é para nós, Senhor. Nós não vamos fugir dela, Senhor. Porque nós queremos, meu Pai, ser os primeiros diante do Senhor, meu Pai. Estar assentado ao Teu lado, Senhor. Assentar, Senhor, no Teu trono, meu Pai. Receber um novo nome, Senhor. Receber uma pedra branca, meu Pai. Com aquele nome que só Tu sabes, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Aperfeiçoa o Teu poder nas nossas fraquezas, ó Deus. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos da espada, Senhor. Do escudo, da armadura, Senhor. Do capacete, ó Pai. Do cinturão, das botas, Senhor. Da couraça, Senhor. Nos reveste de poder, Senhor. Porque é isso que precisamos, Senhor. Nem o ouro, nem a prata, Senhor. Mas a Tua graça, ó Deus. Em nome de Jesus. Mesmo que as lutas surjam em meu caminho, os problemas me afligirem, tentando tirar toda a paz, toda a luz. Jesus é maior, e em meio ao perigo, nada vai me separar do Teu amor. Pode vir a tempestade,
nada vai me separar do teu amor. Pode vir a tempestade e o que for. Bendito Deus eterno, Pai, nós te glorificamos, Senhor, pois é o Senhor quem nos dá a graça, a libertação, a cura, a direção e até, ó Deus, os domínios do mundo e da terra. Pois o Senhor disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, ó Deus, é certo de que aquele que te serve não anda em trevas. Aquele que te segue, Senhor, terá o pão à sua mesa. Pois o Senhor mesmo tem digno é o seu obreiro do seu salário. E o Senhor honra a sua palavra. Por isso, ó Deus, que haja fartura de pão na mesa do teu povo, que haja fartura de recursos, e que muito mais, Senhor, no abrir dos lábios de cada um, seja notório que Deus ainda vive e que o Espírito Santo ainda fala sobre a terra através dos lábios humanos. Esta unção, Senhor, nós te pedimos, multiplica elas. E hoje, Senhor, aqueles que vão ainda estar na intimidade contigo, que seja, ó Deus, cumprido o dia de Pentecostes, para que o nome santo do Senhor Jesus seja glorificado. Assim te rendemos graças e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem deixar Deus falar por si. Aqueles que assim desejam, declaram: porque a vitória é nossa. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.